Olá, eu sou o Carlos Biela e vou apresentar aqui um projeto de ação relacionada a uma atividade do curso de Ciências da Religião. Esse projeto ele se baseia nos dados relativos à violência contra a mulher, de uma forma geral no Brasil, mas trazendo para a realidade de Goiás e, em específico, para a cidade de Jataí. Eu vou apresentar o projeto aqui para vocês e espero que vocês possam contribuir com alguns comentários. Então, como eu disse, ele se baseia nos processos de violência contra a mulher. Ao analisar alguns dados relativos aos processos de violência contra a mulher, nós percebemos que, apesar dos grandes avanços que a mulher tem conseguido ao longo do tempo, os casos de violência continuam e nós temos percebido que muitas vezes eles vêm aumentando. E isso tem ocorrido de uma forma, como eu coloquei aqui, disseminada em todo o território brasileiro. Segundo o Atlas da Violência 2020, só no ano de 2018 foram 4.519 feminicídios ocorridos no Brasil. São números muito grandes. Duas leis elas vieram para buscar diminuir um pouco esses problemas de violência contra a mulher. Uma delas, talvez a mais conhecida, é a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que ela vem exatamente para coibir esses casos de violência contra a mulher e foi um compromisso que o Brasil assumiu junto a diversos tratados internacionais. Uma outra lei, a 13.104 de 2015, ela incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos, que até então não era considerado. Feminicídio, por definição, é um homicídio praticado contra a mulher exatamente pelo fato dela ser mulher. Seria basicamente isso. E a gente percebe que os processos de violência contra a mulher aqui no Brasil, eles são, pode ser considerado um fenômeno estrutural, que tem a ver muito com a cultura machista que existe ainda aqui no Brasil. O homem tendo um sentimento de posse, né? De ser o dono da mulher. E muitas vezes, por esse sentimento, por essa cultura, ele não aceita, às vezes, que a mulher se sobressaia em alguns sentidos, ou mesmo que ela deixe de ter um relacionamento com ele. E isso leva aos casos de violência que podem ser de diversas maneiras, como colocadas aí, violência física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. De acordo com o mapa da violência contra a mulher no ano de 2018, nós tivemos aqui no Brasil, com relação a estupros, basicamente os agressores, né, as pessoas que provocaram estupro no Brasil eram pessoas que tinham conhecimento, eram companheiros ou eram muito próximos da vítima. E a maioria das mulheres que foram vítimas de estupro, segundo esse mapa da violência, estava numa faixa entre 18 a 59 anos. Os casos de violência doméstica no Brasil também, a grande maioria dos companheiros, esposos dessas vítimas. E também a imensa maioria entre 18 a 59 anos. Casos de feminicídio, companheiros e esposos são quase que a totalidade dos agressores que levam ao extremo, né, da violência contra a mulher. E também essa faixa entre 18 a 59 anos é a mais afetada. A gente pode pensar numa escala que relacionada aos processos de violência, culminando no feminicídio. Então, nós teríamos processos que vão se somando de agressões verbais, psicológicas, sexuais, físicas e culminando com um ato de feminicídio. Se nós observarmos através dos dados do Atlas da Violência desse ano de 2020,
Goiás é um dos estados mais violentos aqui no Brasil, com altas taxas de homicídio por 100 mil mulheres em todo o território nacional. Esses dados são de 2018. Goiás estaria em quinto lugar aqui em relação a esse número de homicídios, bem acima da média do Brasil, que é de 4,3 por 100 mil mulheres. O estado de Goiás apresenta uma taxa de 6,4 por 100 mil mulheres. Dados daqui do estado de Goiás com relação à violência contra a mulher, a gente percebe que, analisando os dados, isso aí vem subindo. Então, nós temos um aumento de 11,1% nos casos de feminicídio entre 2018 para 2019, de 9,5% nos casos de estupro de 2018 para 2019, e números que assustam, porque o índice de aumento dos casos de ameaça e de lesão corporal aqui no estado de Goiás subiram muito entre os anos de 2018 a 2019, chegando a mais de 252% de aumento nos números de lesão corporal aqui em Goiás, nesse período de 2018 para 2019. Aqui em Jataí, foi difícil conseguir algumas informações, não tive acesso aos dados, mas levando em conta um trabalho que eu consegui, nós percebemos que não foge muito do que ocorre no Brasil, de uma forma geral. Nós temos a grande maioria das mulheres que sofreram violência morando na região urbana e uma parte morando na região central, mas a grande maioria é na região periférica. A idade, 65% do que foi levantado no estudo que eu usei como base, aponta entre 20 a 39 anos, a grande maioria das mulheres que sofreram violência. E também, seguindo o mesmo caminho de todo o Brasil, a maioria dos casos que foram informados à raça, aqui em Jataí, 25% se mostraram pardas, mas nós tivemos mais de 50% dos casos onde não se informou a raça, a cor da pele da vítima. Como eu disse, eu não consegui um apoio, né, da delegacia a delegacia especializada de atendimento à mulher. Foi solicitado que me fornecesse os dados, mas como eu coloquei aqui um print do e-mail de resposta, eles não me forneceram, então não consegui pegar os dados mais específicos daqui de Jataí. O projeto que eu pensei, que eu idealizei, ele tem esse nome, Projeto Mulheres Fortes. E qual que seria a ideia? Criar parcerias, por exemplo, parcerias feitas com lideranças religiosas das mais diversas crenças, para que se reforce a necessidade, dentro de todos aqueles trabalhos que as diversas religiões têm, dentro dos cultos, dentro das missas, dentro das ações diretas com a sociedade, que levem essa ideia de combate à violência, em especial na periferia aqui de Jataí. Uma outra ideia seria fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Ensino, com a Coordenação Estadual de Ensino e com todas as instituições de ensino superior daqui de Jataí, para que houvesse uma inserção de palestras periodicamente na grade de ensino de todos esses níveis, para mostrar dados, para falar sobre violência contra a mulher e, com isso, tentar minimizar um pouquinho esses números. Também a ideia do projeto é criar uma parceria junto à OAB para que ocorra um quadro de advogados voluntários para que pudesse dar um atendimento jurídico a todas as vítimas de violência doméstica. Uma outra parceria, também no sentido de juntar as lideranças religiosas, é que elas pudessem dar um atendimento mais fraterno para as vítimas de agressão. Também junto às unidades, às instituições de ensino superior daqui de Jataí, no sentido de ter um atendimento psicológico, que a gente sabe que existe curso de psicologia aqui e a grande necessidade que essas vítimas têm de um atendimento psicológico.
e também buscar uma parceria com as prefeituras que têm casa de apoio para as vítimas de agressão doméstica, que possa, às vezes, criar um caminho de intercâmbio, levando pessoas daqui de Jataí para outras cidades e recebendo de outras cidades para cá. Então, basicamente, o projeto foi pensado dessa forma. Então, aqui estaria uma ideia do folder, que seria disponibilizado em todas as atividades, oficinas, cursos, palestras que fossem feitas, com os telefones para casos de agressão. Inclusive, no folder você poderia colocar o telefone de alguém também que pudesse ser importante, que fosse acionado no caso de alguma agressão. Então, esse foi o projeto que eu pensei. Aqui estão as referências que foram utilizadas. E a ideia era que nós pudéssemos ter uma contribuição, né, no sentido de diminuir os casos de violência contra a mulher, começando aqui na cidade de Jataí, com esse projeto, se pudéssemos colocá-lo em prática o mais rápido possível, e que isso ganhasse projeção regional, estadual e, quem sabe, uma projeção nacional. Então, esse é o nosso projeto e, quem sabe, a gente consiga colocá-lo em prática. Até mais.